Já vou avisar vocês que nenhum vídeo do YouTube tem esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês só sobre abafadores. Eu já vi muita gente que usa abafador errado e pega fogo no narguilé e pode ficar até cego, viu? É raro, mas acontece muito, por isso tem que prestar atenção nesse vídeo. Salve, narguileiros! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como Grego, e hoje nós estamos aqui para falar de abafadores. Vamos dar uma leve pincelada sobre o que é abafador, quais são os três tipos, na minha opinião, os três tipos de abafadores, quais são as suas respectivas funcionalidades e quais são as situações que eu recomendo que vocês utilizem abafadores. Já adianto para vocês que vocês sabendo disso daqui, vocês se tornam uma pessoa muito mais expert, porque, cara, esse é o tipo de conhecimento que não tá em todo lugar. Então, antes de começar esse vídeo, dá um like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Agora sim, galera, vem comigo e vambora! Então vamos lá, galera, isso aqui são abafadores. Para quem não sabe o que é abafador, basicamente ele é um acessório para narguilé, um acessório opcional, embora eu considere ele um acessório quase que obrigatório para você que já fuma há mais tempo, mas basicamente ele é um acessório no qual ele é composto de uma cápsula metálica, né? Um handle para você poder segurar e manusear ele e alguns furos para poder dissipar calor, tá? Qual que é a finalidade do abafador, para que ele serve, tá? Basicamente o abafador ele tem como principal função aumentar a quantidade de calor, então você vai elevar a sua temperatura. Então seu roche está aqui, imagina que tá aqui, eu não peguei um roche para demonstrar isso para vocês, mas você vai lá e coloca ele, ele vai ficar apoiado no seu prato. Toda vez que você colocar um abafador, você tem que ter isso em mente. Toda vez que você colocar um abafador, você vai aumentar a temperatura de cima do seu roche ali, você vai aumentar a temperatura do carvão e tudo mais. Então, basicamente, é para isso que serve o abafador, tá? Em que situações vocês podem utilizar o abafador, tá? Aí vamos trazer três situações para vocês. A primeira situação é cozimento. Então, toda vez que você for começar a fumar narguilé, antes de você dar as primeiras puxadas, você tem que fazer um cozimento. Já falei detalhadamente a respeito disso, vou deixar um card aqui em cima para vocês, caso vocês queiram conferir mais detalhes a respeito de cozimento. Mas toda vez que você for fazer um cozimento, eu aconselho você a utilizar um abafador. Então, antes de começar a fumar, coloca os seus carvões, coloca o abafador, espera mais ou menos uns 3 minutinhos, rotaciona o carvão, coloca o abafador, espera mais 3 minutinhos, aí você tira e pode começar a fumar, tá? Lembrando que eu aconselho que você faça o cozimento com abafador caso você use 2 carvões. Caso você use 3 carvões, eu acho que não tem necessidade, mas se você quiser utilizar abafador mesmo assim, não tem problema, narguilé, essa decisão é sua, tá? Mas eu recomendo abafador para cozimento com 2 carvões. A segunda situação que eu recomendo que vocês utilizem abafadores é quando o seu carvão começa a perder a vida útil dele, quando ele começa a perder a capacidade calorífica, ou seja, por meio da sessão, um pouquinho para mais ali, ele vai começar a ficar um pouquinho mais fraco, não vai dar conta se você estiver utilizando 2 carvões, até 3, então você pode utilizar um abafador para compensar essa perda de calor, tá? Então ele vai segurar mais o ar quente lá dentro, vai fazer com que o carvão não perca tanto a energia térmica e assim você consegue prolongar um pouquinho mais e ter uma qualidade na sua sessão, tá? Você pode utilizar o abafador também. Você consegue saber que você tem que utilizar o abafador nessa situação quando você começa a perceber que o gosto está ficando um pouco fraco, que a fumaça está ficando um pouco fraca, só que você ainda não chegou no final da sua sessão. Então, um abafador vai muito bem. A terceira situação que eu recomendo que vocês utilizem um abafador é justamente quando vocês estiverem fumando em um lugar aberto que está ventando muito, tá? Por que isso? Quando você está em um lugar aberto e você está ventando muito, o ar fica batendo diretamente no carvão, ele fica tendo uma hiperoxigenação do seu carvão, ou seja, ele vai diminuir a vida útil do seu carvão e vai fazer com que ele fique muito mais quente e vai fazer com que ele queime a sua sessão, tá? Se você pegar um carvão e ficar soprando, você vai perceber que ele fica quente. Então, basicamente, quando você está fumando em um lugar onde está ventando, é como se tivesse alguém em cima do seu rocha soprando o tempo inteiro enquanto você fuma, tá? Então, quando você coloca um abafador, você evita esse contato direto com o vento, vai aumentar um pouquinho a temperatura, mas você vai evitar com que o vento fique hiperoxigenando o seu carvão, tá? Então, basicamente é isso. E agora vamos falar dos 3 tipos de abafadores. Eu trouxe 3 abafadores para vocês para a gente conseguir demonstrar quais são as diferenças entre eles, tá? Isso aqui, galera, é uma informação que não é necessariamente oficial. Em nenhum lugar você vai chegar e vai comprar um abafador. Ah, eu quero um abafador para esse tipo, eu quero um abafador para esse tipo. Não,
esse aqui é um tipo de conteúdo que nós do canal Narguilé House criamos, porque nós temos conhecimento em física e engenharia e muito conhecimento em narguilé, tá? Então nós fizemos alguns testes e conseguimos constatar que isso realmente acontece, embora você só vá conferir esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Então, mano, já pega, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque, mano, você tá ligado, né? Esse tipo de conteúdo é exclusivo. Então vamos lá, tipos de abafadores. Você tem abafadores com maiores vazões, então você percebe que você tem abafadores com mais aberturas. Você tem outros abafadores com um pouco menos de aberturas. E você tem outros abafadores com menos ainda, tá? Então basicamente esse aqui é um egípcio, esses dois abafadores são nacionais. Esse aqui é um abafador egípcio, tá? Quando que eu recomendo que você utilize cada um e qual que é a funcionalidade específica de cada um, na nossa opinião, tá? Você pode utilizar o que você bem entender, caso você não queira levar essa informação em consideração, mas aqui vai a nossa dica. Nós aconselhamos que você utilize esse tipo de abafador um pouco mais aberto quando você está no meio da sua sessão e você tem um leve declínio da quantidade de calor. Então você precisa aumentar um pouquinho a temperatura. Normalmente você vai estar fumando com 2 carvões quando isso acontecer. Então você precisa aumentar um pouquinho a temperatura, mas você não precisa que ele fique extremamente absurdo, extremamente quente, tá? Então você só precisa daquela leve aumentada na temperatura. Então, para isso, nós aconselhamos um abafador que tenha mais vazão. No caso aqui, eu utilizei esse da Gods of Fuca para demonstrar para vocês, né? Que vocês percebem que ele tem essa estrelinha do lado e tudo mais, então isso permite uma maior troca de ar e, consequentemente, uma maior troca de temperatura, tá? Aqui nós temos, galera, um abafador que tem um pouquinho menos de furos, tem um pouquinho menos de entradas no nosso abafador, então ele é um abafador que vai segurar mais. Isso é uma coisa importante de vocês saberem: quanto mais buraco, quanto mais entrada vocês tiverem no seu abafador, mais ele vai trocar calor, então consequentemente menos ele vai esquentar. Quanto mais fechado for o abafador, mais ele vai esquentar. Então esse aqui, como ele é um pouquinho mais fechado do que esse daqui, é o tipo de abafador que eu aconselho para você fazer cozimento, tá? Porque ele vai elevar de uma forma significante a temperatura do seu roche, tá? Porém, sem ser aquela coisa muito fechada, sem ser muito fechado como esse daqui, que acaba inclusive até dando uma restringida na oxigenação do seu carvão. Então esse abafador é o abafador que eu recomendo para você fazer o cozimento. Você pode utilizar ele também no meio da sua sessão, pro final da sua sessão, quando seu carvão estiver bem pequenininho, você pode colocar ele que ele vai esquentar bem, tá? Temos também esse terceiro tipo de abafador, que é um abafador egípcio, que, cara, ele é extremamente restrito, tem pouquíssimos furos, você consegue ver que ele tem só alguns furinhos na parte de cima, na lateral e tudo mais. Então ele é um abafador que vai esquentar demais. Para que eu recomendo esse abafador aqui? Esse abafador eu recomendo exclusivamente para caso você esteja fumando com roche tradicional e carvão vegetal, que de uma forma mais raiz. Nos primórdios eles fumavam narguilé dessa maneira, agora a gente está revivendo um pouco essa cultura, mas os carvões vegetais basicamente é um carvão que parece um pouco carvão de churrasco. Na verdade ele parece bastante, mas não é um carvão de churrasco, ele é um carvão vegetal, que é um pouco diferente do que o carvão de churrasco, mas a capacidade térmica dele é um pouco menor, ele manda um pouquinho menos de calor. Então com esse abafador, como ele é muito mais fechado, ele consegue elevar bastante a temperatura e consegue compensar essa falta de energia térmica do carvão vegetal, tá? Eu aconselho também, caso você fume em roches mini, por exemplo, eu trouxe um vídeo de um roche anão da Zingle, que é um roche bem pequenininho, que eu colocava meio carvão de cada lado. Então quando você tem pouquíssimo calor, esse é o tipo de abafador legal para você aumentar ele de uma forma bem interessante, tá? Então hoje, galera, trouxemos aqui um vídeo. Eu não quero prolongar muito esse vídeo, mas eu espero que esteja atendendo as dúvidas de vocês. Basicamente falamos de abafador, o que é um abafador, para qual o momento de se usar o abafador e quais são os tipos de abafadores e de que forma eles podem te atender. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um like pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é extremamente importante você fazer isso para o YouTube mandar as notificações para você também. Nos siga lá nas redes sociais, vou deixar no Instagram para você, @NarguiléHouseOficial. E é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até a próxima. É nóis.